Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, né? Geralmente aqui no canal eu não mostro o meu rosto, né? Eu mostro mais o conteúdo, mas aí na nossa caixinha de pergunta, aí na parte dos comentários, né? Algumas pessoas tiveram um pouco de curiosidade, então de estar me conhecendo, né? Então eu prefiro mostrar mais o conteúdo em si do que está verdadeiramente aqui aparecendo, certo? Eu aproveito justamente para tirar algumas dúvidas que acabaram aparecendo aí no comentário, né? Algumas pessoas estavam com dúvida com relação aos fundos imobiliários, principalmente quem está começando. Então vou aproveitar esse vídeo, onde eu estou aqui aparecendo pela primeira vez para vocês, que no caso, quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente tem que ter em mente alguns princípios, certo? Eu que já estou há um tempo, né, investindo aqui, já produzo conteúdo aqui, eu que vim da poupança, né? Então, durante muito tempo eu juntava dinheiro na poupança, né? E juntando esse dinheiro na poupança, eu dei entrada num Palio Fire 2011, né? Juntando para vocês verem há quanto tempo eu juntava dinheiro e eu achava que era um investimento maravilhoso, até que eu descobri os fundos imobiliários e comecei a investir em fundos imobiliários e produzir conteúdo aqui no canal. Então, para você que está começando, vou dar algumas dicas para você que eu queria também ter ouvido lá no começo, né? Porque aí nos comentários, quando vocês mandam perguntas para eu tirar dúvida, geralmente eu digito, né? Então, ao invés de ficar só digitando, eu vou deixar logo um vídeo disponível para estar ajudando você que está começando a investir em fundos imobiliários. A primeira coisa para você que é investidor em fundos imobiliários é você entender o que é que você está fazendo, certo? Por quê? Muitos de vocês começam a investir em fundos imobiliários achando que fundo imobiliário ele é ação, ou seja, que você vai comprar uma cota de fundo imobiliário e de um dia para o outro, ou depois de meses, ou depois de semanas, ele vai duplicar o valor da cota. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque o objetivo do fundo imobiliário qual é? Você tem uns fundos de papéis e você tem uns fundos de tijolos, onde todo o dinheiro que entra no caixa do fundo imobiliário, ou seja, da gestora, é distribuído para o cotista, diferente das ações. Nas ações, vocês vão ouvir uma palavrinha chamada de payout. Por exemplo, Banco do Brasil tem um payout de 35%, ou seja, 35% é usado para pagar aos acionistas, né? Porque quem possui ações são acionistas, e o outro parte fica retido no caixa da empresa. Fundo imobiliário não, ele distribui tudo. Então, por isso que você não vai ver uma cota que você comprou de R$ 10, por exemplo, que é o MXRF11 está acontecendo, e daqui a alguns anos ele vai valer R$ 20. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque todo o dinheiro que entra no caixa, ele é distribuído para os seus cotistas. Então, quando o fundo ele quer aumentar de tamanho, ele faz uma emissão de cotas. Ou seja, ele emite novas cotas, nós que somos cotistas compramos essas cotas, ao comprarmos essas cotas, o dinheiro fica disponível para, se for um fundo de tijolo, comprar novos imóveis para alugar, e se for fundo de papel, comprar dívida. Fundo de papel compra dívida, créditos recebíveis em imobiliário, ou seja, para investir no segmento imobiliário, e créditos recebíveis agrícola para investir no segmento agro. Por isso que nós temos os FIAGRO, certo? Então, ou você vai comprar dívida ou você vai comprar imóveis, certo? Então, você que está investindo em fundos imobiliários é porque você está esperando todos os meses receber os proventos, né? Então, todos os meses você vai receber o provento. Por exemplo, MXRF11. Se você tem uma cota dele, por que eu estou falando tanto de MXRF11?
porque geralmente esse é o primeiro fundo que todo mundo compra. Então você vai receber agora 9 centavos. Se você comprou o GARI 11, você vai receber agora 9 centavos, ou seja, um fundo de papel e um fundo de tijolo, certo? Então o objetivo é colocar dinheiro no seu bolso. Então não espere explosões de crescimento. Se você quiser isso, aí você está no mercado errado. Você tem que ir para ações. Você está perdendo tempo em fundos imobiliários. Tem que ir para ações, certo? Segundo ponto, né, que eu não sabia quando eu comecei, tanto que eu comecei com o MXRF11, como todo mundo conversa, e eu tenho essa cota, só tem uma cota do MXRF11, eu tenho ela guardada até hoje como lembrança do dia que eu comecei. Então, bora lá. Fundos imobiliários, você tem que aprender que existem segmentos, né? Existem segmentos dentro do mercado de fundos imobiliários. Nós temos os fundos de papel que compram dívidas, né? Compram dívidas e sobre essa dívida colocam uma taxa. Por exemplo, o fundo de papel ele compra uma dívida ali de 5 milhões, mas além de comprar essa dívida de 5 milhões, ele coloca uma taxa IPCA mais 6, ou seja, ele vai receber ao final do período 5 milhões mais IPCA mais 6, né? Um fundo aí equilibrado. Se for um fundo já mais de papel mais arriscado, IPCA em 9, IPCA em 12, certo? Então você compra essa dívida, mas junto com essa dívida vem uma taxa, né? Então você tem esses fundos de papéis e tem os fundos de tijolos. Você precisa entender. Já os fundos de tijolo não. Eles vão comprar imóveis. Em que tipo de segmento? Os mais famosos: galpões logísticos, lajes corporativas, é um, shopping e renda urbana, ou seja, imóveis espalhados dentro de grandes cidades. E talvez você que esteja acompanhando aqui o canal vai dizer: por que não? E o fundo de fundo? Não, porque nós estamos falando para iniciantes. E não é interessante iniciantes começar com fundo de fundo, porque fundo de fundo ele simula o IFIX e geralmente fundo de fundo perde para o IFIX. Então é interessante você que é iniciante começar pelo que é mais sólido, né? Então você vai começar por um fundo de papel, colocar fundo de tijolos, principalmente desses segmentos: lajes corporativas, galpões logísticos, renda urbana e shopping, né? Que geralmente são esses segmentos onde deve estar presente dentro de uma carteira, certo? Então, para você começar a conhecer esse universo, certo? Uma outra coisa que seria também muito interessante de você já começar a ficar atento é com relação aos aportes, né? Então, o terceiro conselho que eu daria para você é que agora que você conheceu que o objetivo é receber provento, que você conhece os principais segmentos mais seguros, né? É que você agora começasse a prestar atenção no dia a dia como é que eles se comportam, esses fundos imobiliários, ou seja, começar a acompanhá-los, esses fundos imobiliários no dia a dia, sem se preocupar em comprar ou vender, acompanhá-los no intuito de você aprender ao longo do tempo. Não precisa você se apressar para querer aprender, porque é muita informação e você vai adquirindo com o tempo. E outra informação muito importante: todos os meses você aportar, ou seja, você comprar no mínimo uma cota, né? Ou seja, tem cotas que de R$100, tem cotas de R$200, tem cota de 300, mas tem cotas de R$10, tem cota de 9, ou seja, todo mês, nem que seja você comprar uma cota. Por quê? Porque a maioria dos investidores, o que acontece com eles? Eles desistem na caminhada. Por quê? Eles vão aportar ali R$100, aí no final do mês ele vai receber R$1. Então, muitas vezes isso não empolga.
você deixar R$ 100 investidos no fundo imobiliário para chegar no final do mês e ganhar R$ 1. Então você pensa, poxa, se eu pegasse esses R$ 100, comprasse pizza, comprasse salgadinho, comprasse uma paçoca e eu fosse vender no sinal, eu ganharia muito mais dinheiro do que investindo. Então, para esse sentimento não ficar em você, porque o investimento ele só traz retorno a longo prazo, compre todos os meses, né? Compre todos os meses. Se possível, um fundo, uma cota, só uma cotinha de um fundo de papel bom, de um fundo de escritório, de lajes corporativas, de renda urbana e, se possível, shopping, certo? Então, veja se você consegue. Poxa, eu só tenho dinheiro para comprar uma, compre só uma. Tenho dinheiro para comprar só 2 cotas, compre só 2. Até você pegar o gosto pela coisa, né? Até você ser picado pelo mosquito do fundo imobiliário. Porque aí não. Aí você vai passar a gostar de ver todos os meses aquele dinheirinho ali caindo na sua conta, certo? Então, o primeiro ponto é você se manter, é você sobreviver. Porque muitas vezes você entra, faz grandes aportes, o seu fundo imobiliário despenca e você fica no prejuízo e você já desiste de investir. Ou seja, você pensa, poxa, esse tipo de investimento ele não faz sentido para mim. Porque eu comecei investindo e eu já comecei perdendo dinheiro. Então, não nasci para isso. Não, calma, tenha calma. Porque você está investindo na renda variável. E como é renda variável, vai variando o preço da cota e vai variando também o dividendo que vai caindo no seu bolso, né? Na verdade, os proventos, eles vão variando com o tempo, né? E isso você vai aprendendo na caminhada. Não queira entrar no mercado querendo saber tudo. É um processo, é mais um exercício de perseverança do que chegar lá no final, né? E tire esse negócio da sua cabeça que você vai ficar rico com fundos imobiliários. Não. O fundo imobiliário ele não vai te deixar rico. Ele vai criando uma segurança para você, né? Uma renda ali paralela que ela vai ficando maior ao longo do tempo. Quem sabe um dia tantas cotas você tem, a ponto de quem sabe um dia você ter o prazer de chegar lá no seu emprego, pedir demissão e você viver só dos seus proventos. Mas isso leva tempo. Ninguém fica rico, ninguém fica milionário investindo em fundos imobiliários. Isso é mentira, pessoal. Quem conta isso para você deveria estar preso. Ninguém fica rico com fundos imobiliários, não. Isso é mentira. Mentira que contam aí para tentar roubar dinheiro seu. Tem muita gente enganando aí, tentando tirar dinheiro seu de todas as formas. Não entre nisso. Quando você investe em fundos imobiliários, é uma renda paralela que você está construindo, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você mesmo. E é uma renda que vai sendo construída ao longo do tempo, onde se é aplicado juros compostos, onde vai chegar um momento que essa renda vai estar tão grande a ponto de você muitas vezes poder viver com essa renda paralela que é gerada muitas vezes a partir dos proventos dos seus fundos imobiliários. Mas isso leva tempo. Se você está aqui nos fundos imobiliários achando que isso vai acontecer da noite para o dia, que você vai comprar um fundo imobiliário e você vai acertar, ele vai explodir, você vai ficar rico, sinto muito, mas você está no canto errado. Você tem que ir lá para o tigrinho, você tem que ir lá para o jogo de aposta, você tem que ir para outro tipo de universo. O fundo imobiliário é para quem tem paciência, para quem tem calma e quem está esperando o retorno a longo prazo, certo? Então, muito cuidado com esses conteúdos por aí, dizendo que você vai ficar rico com fundos imobiliários. Isso é mentira. E em breve a CVM vai estar de olho nessas pessoas que fazem esse tipo de promessa para você, certo? Outro conselho que eu queria ter recebido quando eu comecei. Quando você for escolher um fundo imobiliário, muito cuidado. Eu digo porque eu mesmo produzo conteúdo aqui para vocês e para sobreviver neste mercado, eu preciso falar de todos os fundos imobiliários porque eu tenho um canal de notícia.
Então eu falo de todos os fundos imobiliários que é para vocês conhecerem. Mas para você que está começando, não vá se arriscar onde você não sabe. Por isso que muitos vídeos eu gravo e eu digo para você que está começando, esse fundo imobiliário não é para você. É para quem já está há mais tempo. Para você que está começando, o que é que você precisa saber? Você precisa de um fundo imobiliário que ele tenha de 5 a 10 anos de mercado. Para você que está começando, esse é o primeiro critério. Quando você for olhar, esse fundo imobiliário tem de 5 a 10 anos no mercado? Poxa, tem. Por que, Rodolfo, que esse fundo imobiliário que tem de 5 a 10 anos ele é bom? Porque ele já conseguiu ficar quase uma década pagando sem nenhum escândalo, sem nenhum problema, e se tiver havido alguma crise, ele se recuperou. E o mais importante, ele passou por uma prova de fogo chamada de pandemia e ele sobreviveu. Então, se ele resiste a uma pandemia, ele resiste a qualquer crise. Então, se eu vou escolher um fundo imobiliário, o primeiro critério que eu tenho que olhar, de 5 a 10 anos. Porque ao longo de uma década, ele prova a sua segurança e, ao passar pela pandemia, ele mostra que ele é resiliente, ou seja, demonstra que ele está preparado. Porque já imaginou um fundo de shopping que durante a pandemia fechou todas as suas lojas e não quebrou? Esse é um fundo excelente para eu começar, porque mesmo com todas as lojas fechadas, ele sobreviveu. Entenda, ele sobreviveu. Ou seja, mesmo que esse fundo tenha uma grande crise, ele vai sobreviver porque ele sobreviveu à pandemia. Então, como é que você, investidor, está comprando fundos novos? Que loucura! Não! Os fundos novos é para investidores antigos, que sabem olhar, que sabem analisar. Então, o primeiro ponto é isso. Outra coisa que eu tenho que olhar, ele tem um patrimônio acima de 1 bilhão. Se ele não tem um patrimônio acima de 1 bilhão, eu não tenho que estar o meu dinheiro lá como iniciante. Por que se adota um patrimônio de 1 bilhão? Porque o patrimônio de 1 bilhão ele foi construído ao longo de várias emissões. São poucos os fundos que começam com patrimônio acima de 1 bilhão. Quando você atinge 1 bilhão, foi um amadurecimento. Você era um fundo de 300 milhões, fez uma emissão, foi para 400, fez outra emissão, foi para 500. Ou seja, você foi crescendo naturalmente ao longo do ponto. Você não é um fundo imobiliário que fez uso de anabolizante e começou com patrimônio de 1 bilhão. Não, você foi crescendo ao longo do tempo. Ou seja, não é um fundo imobiliário gerado no micro-ondas, não. É um fundo imobiliário, como diz os meus avós, gerado na panela de barro. Ou seja, levou um tempo para ele chegar no patrimônio de 1 bilhão. Ou seja, um bom fundo. Então, se eu vou escolher um fundo para minha carteira, que ele tenha um patrimônio acima de 1 bilhão. Porque eu estou começando. E quando eu estou começando, o que é que eu preciso? Sobreviver. O que é que você precisa? Se manter. O que é que você precisa? De um fundo que não fique variando tanto. Outro conselho, que ele tem uma liquidez acima de 1 milhão. Por quê? Uma liquidez diária acima de 1 milhão. Não é por mês, é por dia. Tem que ter acima de 1 milhão. Porque se acontecer alguma coisa na sua vida, você pega essas cotas, você vai lá e vende e usa esse dinheiro para resolver a sua situação. Você compra um fundo imobiliário de liquidez menor do que 1 milhão, porque ele está pagando muito, aí você faz uma marmota dessa, dá um chabu, um bucho na sua vida, você precisa gerar dinheiro no curto prazo, precisa vender essas cotas, joga essas cotas no mercado, está com a cota de um fundo ruim e não consegue comprar, não consegue vender, não consegue transformar essas cotas em dinheiro, porque ninguém vai querer comprar.
Já quando você tem um fundo de muita liquidez, acima de 1 milhão, você jogou do mercado, imediatamente essas cotas elas são compradas. Então, para você que é investidor, você precisa começar, como o próprio nome diz, pelo começo. Não se arrisque muito. E para finalizar, para o vídeo não ficar longo, já está dando aqui quase 20 minutos, cuidado com os dividend yield. Aí bora lá, ó. O que é que você vai usar para você que está começando? Você vai usar uma coisa chamada de taxa Selic. Aí bora lá. Taxa Selic no atual momento está 10,5. A taxa Selic, a taxa de juros está 10,5. Eu tenho um fundo imobiliário na minha carteira pagando 14%. Está pagando 14%. Ou seja, está aí 3,5%. Ou seja, está pagando 3,5% acima da taxa Selic. Ou seja, é a maior taxa de juros do planeta, que é a Selic. E eu tenho um fundo que está me dando mais 3,5% acima da maior taxa do planeta. Você não consegue perceber que este fundo é arriscado? Se a taxa de juros do Brasil é a maior do planeta, da face da Terra, aí eu vou comprar um fundo imobiliário que me paga 14%, ou seja, ele vai me pagar a taxa Selic isenta de imposto de renda, que é 10,5%, mais 3,5% em cima. Que investimento é esse? É criptomoeda? É ações binárias? É day trade? Que diabo é esse que paga tanto dinheiro? Ou seja, que tesouro é esse? Que diamante é esse que gera tanto dinheiro? Então, muito cuidado. Então, você vai ficar de olho lá na taxa Selic. Quanto é que esse fundo está pagando? A taxa Selic mais 1%? A taxa Selic mais 2%? Opa! Ou seja, esse fundo está pagando 12,5%. Opa, interessante, né? Está pagando a taxa mais alta do planeta, 10,5%, mais 1% a mais, 2% a mais, até que a gente ainda consegue engolir. E para baixo, nós temos aí pagando 10,5%. Aí você tem um fundo pagando 10%, tem um fundo pagando 9%. Né? Significa que esse fundo é saudável. Tem alguns bons fundos de tijolo pagando ali 8,9%, mas não está perto do 7%, ou seja, não está pagando ali embaixo. Está pagando ali muito próximo ali da média de 10,5%. Então você que está começando, fica de olho ali como é que vai se comportando. Claro que se um dia essa Selic despencar, ela bater 3%, como já aconteceu no passado, bater 3%, bater 2%, aí eu venho aqui e gravo outro conteúdo para você, porque você perdeu o seu referencial, que é a Selic. Mas no atual momento, a melhor referência é a Selic. Você fica de olho ali acompanhando a Selic até você ter maturidade e começar a tomar suas próprias decisões. E para finalizar, lembrando para você que fundos de tijolos, normalmente eles pagam um pouquinho abaixo da taxa Selic. Por exemplo, no atual momento, olha, escute isso, nós estamos usando como referência a taxa Selic, né? Estamos usando como referência a taxa Selic. Então, os fundos de tijolo geralmente pagam um pouquinho abaixo da taxa Selic. Se você tem um fundo de tijolo pagando acima da taxa Selic ou muito acima, epa, já fique de olho que aí tem problema. Já os fundos de papel, eles têm como primazia pagar mais do que a Selic, né? Então eles acabam pagando ali mais que a Selic. A Selic agora está 10,5, eles conseguem pagar 11, eles conseguem pagar 12. Por quê? Porque fundo de papel não tem a despesa que o fundo de tijolo tem, certo? Aí você diz, explica para mim aí, Rodolfo, que eu não entendi. Vou dar um exemplo para você. Se eu compro uma dívida, qual é a despesa que eu tenho com essa dívida? Quase nenhuma. A única despesa que eu vou ter é subir numa moto e até o meu devedor e cobrar ele o dinheiro que ele está me devendo. Agora, se eu tenho um imóvel, aí eu tenho despesa. Eu tenho água, eu tenho luz, tenho energia, tenho funcionário, tenho imóveis.
Então, conseguiu entender que fundo de papel consegue pagar mais e fundo de tijolo já não consegue pagar tanto, porque uma parte desse caixa vai ser usado na manutenção do imóvel. Então, se você pega um fundo de tijolo pagando 12, pagando 13, pagando 14, cuidado, cuidado, que aí tem muito risco. Fundo de papel pagando lá 16, pagando 17, pagando 15, pagando 18, cuidados. Já imaginou? A maior taxa do planeta, 10,5, e você tem um fundo imobiliário pagando 18, ou seja, a maior taxa do planeta, da estratosfera, e o fundo ainda está te pagando mais 7,5 ao mês. Isso é golpe! Você não consegue ver uma arrumação dessa? Então, para você que está começando, como um dia eu comecei, que não tinha essas informações, muito cuidado, certo? Então, essas são as dicas que eu dou aí para você, que mandou um comentário, que queria me ver, né? Queria me ver aí pela primeira vez. Então, estou mostrando aqui o meu rosto e comentando aqui pela primeira vez, mostrando aqui o meu rosto e aparecendo para vocês. Eu que gero conteúdo aqui deste canal, né? Já estou há um tempo aí produzindo conteúdos dentro de segmentos de fundos imobiliários. Espero que tenha ajudado você. Você que não é seguidor do canal, segue aí o canal. Né? Eu sei que o canal aqui ele tem um grupo mais velho, né? De 40 anos, 45, 50, e agora olhando para esse rosto jovial, talvez tenha se surpreendido, né? Mas agradeço muito a parceria de vocês, agradeço muito a vocês que aí a partir das 18 horas todos os dias estão aqui, né? Que eu fico de olho quando eu posto um vídeo, eu fico muito alegre quando eu vejo ali vocês já entrando no primeiro minuto, assistindo o vídeo e curtindo, isso alegra, né? Isso motiva para a gente produzir conteúdo. Eu que não sou ainda monetizado, né? Porque não atingi ainda os critérios básicos que precisam ser para ser monetizado, mas não se preocupe, eu não tenho pressa, não estou preocupado nem um pouco com relação a isso, quando é que eu vou ser monetizado, ou quando é que o canal vai crescer, porque eu acho que isso é uma coisa natural e passa até pelo meu próprio amadurecimento também, que como vocês podem observar, né? Eu estou aqui compartilhando com vocês alguma experiência, mas eu também ainda continuo sendo um aprendiz, né? Porque o segmento aí de fundos imobiliários, né? Quando comparado aí com outras referências, como o professor Ricardo, o professor Mira, né? Outros, professor Baroni, né? São outras pessoas aí que estão há muito tempo, então eu tenho muito chão para percorrer, muita coisa para aprender, mas também muita coisa para estar compartilhando com vocês, certo? Então deixa sua curtida, deixe seu comentário. Se algum desses conselhos serviu para você, coloca aí, né? E também compartilhe, né? Se você tem alguma informação, algum conselho que você gostaria de compartilhar conosco, eu agradeço também demais, certo? Então valeu, galera, um abração para vocês. Muito obrigado por estar acompanhando aqui o canal e até o nosso próximo vídeo.